dentro do PDF para enviar para revisão, e também o backup desse arquivo do InDesign, mas eu vou iniciar mostrando como ficou a diagramação e conversando com vocês sobre alguns erros que aconteceram. Eu errei em duas situações e tive que arrumar o arquivo da diagramação. E isso não apareceu lá na gravação da diagramação, eu só me dei conta do erro depois, tá? Então, eu vou minimizar aqui para mostrar a tela. Então, aqui está o livro do estudante, diagramado, está prontinho. Só está faltando agora tirar aqui o número da página, né? Deixar o número da página invisível. Opa, perdão, esse é o livro, o manual do professor. Só me dei conta agora que abriu aqui a página que tem a reprodução do livro do estudante. Não, então esse é o manual do professor. Ainda faltam duas coisas aqui, né? Falta a reprodução do livro do estudante, já vamos falar sobre isso, e o número da página ainda está aparecendo. Lembrando que essa é a indicação, página 1, 2, 3, 4, 5, só vale para o livro digital. Aqui no livro impresso ela deve ficar invisível, né? O número da página no livro impresso fica aqui embaixo na ponta da página. E aí, aqui aconteceram erros, tá? O primeiro deles foi que eu previ uma quantidade de texto para a página completamente fora do que cabe o projeto gráfico. E não foi um erro que eu fiz para aparecer agora enfim, aprendermos alguma coisa. Não, não, foi erro mesmo. Tudo isso que está aqui na página 19 e aqui na página 20, no meu original de texto estava previsto para entrar na página 18. Não sei explicar a vocês de onde é que saiu essa ideia, tá? Acho que foi falta de atenção mais do que qualquer outra explicação. E tudo que estava previsto para entrar na página 19 tudo isso e mais isso. E aí depois na página 20 entrava sugestões de leitura. Então, se o livro no edital tivesse no máximo 20 páginas, eu teria um estouro absurdo, enorme, que eu não saberia como resolver. Como o edital previa que o livro do manual do professor podia ter 24 páginas, então o pepino é menor, porque daí o que eu fiz? Distribuí, né, os textos pelas páginas, e aí apareceu aqui no final, na última página, esqueço ainda essa tabela, porque esse é o segundo erro, um buraco. Mas esse buraco de uma página não é um problema para resolver. A gente vem aqui no texto, encontra trechos do texto que cabe assim uma figura. Eu, por exemplo, colocaria aqui, ó. Aqui tem o livro do estudante conta com as seguintes propostas didáticas, e aí tem as 4 duplas de página. Eu pegaria as 4 duplas de página do livro do estudante e colocaria aqui, na frente antes de cada um desses textos. E isso já faria correr essa página para cá, seguramente. Se ainda ficasse um buraco grande nessa página, eu viria aqui, acharia algum trecho sobre escola, sala de aula, colocaria uma foto de sala de aula com uma legenda provocativa e pronto, tá resolvido. Por mais que essa imagem seja decorativa, a gente pode, com a legenda, dar algum sentido para ela e a gente não vai ser reprovado por causa disso. A gente faz correr a página e fecha aqui o buraco. Mas aí eu fechei o buraco com essa tabela porque o segundo erro foi que eu fiz um original de texto sem nenhuma tabela. E aí como é que eu ia mostrar como é que a tabela é editada no HTML? A tabela é sempre um problema no HTML, ficaria faltando, né? Então eu inseri uma tabela aqui, mas é uma tabela bem qualquer nota, tá? Uma tabela que não tem nenhum sentido nesse texto, que está aqui apenas para quando a gente gerar o HTML, a gente poder se experimentar com tabela. Daí, como houve essas mudanças, e houve outras pequenas mudanças para conseguir fazer caber textos, em alguns lugares eu tive que cortar texto, que fazer mudanças no texto para caber, daí não pode esquecer de fazer essas mudanças no original também. Então, aqui no original eu vim, página 18, página 19, página 20, página 21, tá vendo? Aqui no original eu também fiz a mudança que tá lá. E também os pequenos textos que mudaram foi aqui, por exemplo, no Para Ir Além, eu tive que adequar o texto aqui para caber, porque tinha um estouro. Essa é uma das vantagens de você ser a editora e a diagramadora, você já muda ali na hora
para não gerar estouro, vem no original, muda aqui no original e tá tudo certo, né? E aí não pode deixar de atualizar. Por quê? Vamos supor que essas mudanças implicaram, como essa daqui, implicou o número de página, mudança de número de página. Se tivesse uma fotografia, deixa eu pegar aqui uma página que mudou, essa daqui, página 19. Se tivesse uma fotografia aqui, no crédito, na hora que a gente for fazer o arquivo para ir para o livro digital, junto do crédito a gente vai ter que colocar o número de página, porque o crédito no livro digital, ele vai no final do volume e vai assim, página 1, crédito tal, página 2, crédito tal. Se tem mais de uma foto na página, você precisa dar alguma referência, assim, do alto para baixo, ou crédito tal, abre parênteses e coloca fotografia, crédito tal, abre parênteses, coloca mapa. Você tem que dar algum jeito de essa lista de créditos permitir à pessoa que queira saber o crédito de alguma imagem encontrar essa informação. Então, se muda o número da página, muda essa referência. E a gente vai tirar isso do original de texto. Quando chegar lá na hora de fazer o HTML, vocês vão ver como é que a gente faz isso. Então, o original de texto precisa estar muito afinado e atualizado com o que foi modificado no InDesign, tá? Aqui, nessa proposta que eu estou fazendo de produção de livro, que é uma produção mais artesanal, a gente não abandona o original de texto depois que ele entra no InDesign, tá? Então, se você, por exemplo, vai gerar um PDF desse arquivo, mandar para um revisor, quando chegar do revisor, você precisa, todas as mudanças que você acatar e fizer lá no arquivo do InDesign, você vem aqui e atualiza o seu Word. Porque esse Word vai nos servir bastante na hora da produção do HTML e talvez muitos de vocês gostem mais da possibilidade de fazer o HTML com o Word do que fazer com o arquivo do InDesign diagramado, tá? Então, para isso funcionar, o original tem que estar sempre igualzinho ao InDesign, né? Senão o livro impresso vai caminhar com uma redação e o livro digital vai caminhar com outra redação, tá bom? Então, eu arrumei todas essas coisas, eu ainda não inseri o livro do estudante aqui, tá? Porque eu só vou inserir o livro do estudante quando eu tiver os pacotes do InDesign gerados, que são os meus backups. Numa editora grande, você trabalha sempre com o mesmo arquivo lá na rede. E aí, todo final de noite, a TI vai lá, a equipe de TI vai lá e faz o backup de tudo que está na rede, né? E guarda esse backup. Eu não tenho isso na minha casa, eu não tenho essa tecnologia. Então, quando eu termino a diagramação, eu gero um pacote. Eu vou mostrar para vocês como é que gera esse pacote, que é o pacote de backup. E eu salvo no meu HD e salvo numa nuvem. Eu tenho um monte de conta do Drive para guardar esses backups, para eles deixarem lá. Aí eu faço um conjunto de mudanças no meu arquivo que está lá no HD de backup, eu copio esse backup na nuvem. Então, eu tenho sempre o arquivo mais atualizado nesse backup do meu HD e no backup da nuvem. Esse arquivo aqui inicial de diagramação, eu dispenso ele. Então, se eu fizer um link do LE com um MP desse arquivo inicial de diagramação, tudo que eu fizer de alteração depois, lá no backup do meu HD, não vai entrar aqui, não vai estar disponível aqui. E esse é um erro que pode se cometer numa produção, né? Você acredita que está usando o link mais atualizado e não está. E aí, no final, quando você gerar o manual do professor, ele vai estar diferente do livro do estudante, tá? Então, aqui é o manual do professor. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o número de página. Então, vou localizar o estilo do número de página, que está aqui. Clico com o botão direito e peço para editar número página. Eu vou escolher a cor branca, que é a cor de papel. Tá? Pronto, agora tá vendo? Ele sumiu aqui da impressão e ele não vai atrapalhar o meu arquivo de impressão. Porque ele tá branco sobre a folha branca, não tenho que atrapalhar. Agora vamos ver o livro do estudante. Aqui no livro do estudante a gente tem uma página colorida, né?
Então já não é mais tão simples fazer essa mudança, mas vou mostrar para vocês. A gente localiza o estilo, clica com o botão direito, editar, número, página. Cor do caractere, papel. Aí as páginas que são brancas estão resolvidas. As páginas que têm fundo colorido ou que tem algum elemento gráfico colorido embaixo precisam de outra solução. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar aqui na camada, eu não vou nem mudar a cor do estilo, tá? Aqui na camada eu tenho a página, que é esse polígono, né, onde está a página 16, ele está acima do retângulo. O retângulo é esse retângulo verde, com a cor. Se eu passar isso daqui para baixo do retângulo, aí o retângulo vai cobrir aquela cor branca, tá? Então, pronto, está resolvido. O número da página sumiu, nesse caso, porque ele sumiu porque ele está aqui embaixo. Mas ele continua existindo, esse elemento, e quando eu transformar isso daqui no HTML, esse retângulo não vai junto com o HTML, mas o número da página vai, que é o mais relevante, né? Então, prontinho, está resolvido. Outra coisa que eu queria falar é dessas caixas aqui laterais, que são instruções do livro digital. Eu resolvi assim, tá? Depois de tentar uma ou duas soluções, eu fiz isso. Eu retiro o texto, as instruções que são do livro digital aqui do meio, né, do miolo, tá? E deixo aqui do lado. Aí, na hora que eu for gerar o livro digital, eu reinsiro essas instruções de novo aqui no centro da página. Não sei se é o jeito que, enfim, eu consegui resolver isso. Porque a outra possibilidade seria esquecer o InDesign e trabalhar lá com o original de texto, que é uma das possibilidades que eu vou explicar aqui como é que faz. Se esse tipo de ação, né, de você separar o que é do digital, aí se o diagramador não separar, vai ficar aqui no meio do texto do livro impresso, isso é um risco, tá? Claro que a revisão, é provável que a revisão veja, mas se a revisão não vir, vai ser um problema. Então, uma possibilidade possa ser sempre fazer o livro digital a partir do original do Word. Aí ficaria mais tranquilo, porque você mandaria o original para diagramação já sem essas instruções, sem essa parte que é do livro digital. O diagramador se preocuparia em fazer apenas o livro impresso e depois depois você pegaria todas as emendas, né, de revisão, passaria essas emendas no original do Word e usaria só o original do Word para gerar o livro digital. Isso é uma possibilidade. Mas eu acho que precisa conhecer as duas formas antes de decidir qual que é a mais adequada para o fluxo da sua própria editora, tá? E quem, como eu, faz sozinho, daí, enfim, o que convém mais para si mesmo, né? Aqui também tem os livros... Ah, perdão, eu acho que eu ainda não fiz a mudança... Não, eu fiz a mudança no número da página. Tá aqui. Aqui estão os arquivos de capa, tá? Pelo edital, você precisa ver, né, o que entra na capa, caracterizada e descaracterizada. A capa também tem isso. Acho que aqui nem sei se está descaracterizado aqui. Ah, ok, já está certinho aqui, ó. O descaracterizar vai assim mesmo, página a capa, né? E o caracterizado, aí vai tudo. Mas essa daqui é a primeira capa, essa daqui é a segunda capa. Não, perdão, é a quarta capa. Na quarta capa só pode ir o ISBN, isso também está previsto em edital. E na segunda e na terceira a página está em branco, tá? Então não tem muito mistério, né, no arquivo do livro de capa. Aqui no manual do professor, a diferença é que tem a inscrição manual do professor. Eu vario muito do que é mais fácil, tá? Se é ter uma única página já com a largura,
contando a largura da quarta capa, a largura da primeira capa, e se for uma lombada canoa, a largura da lombada. E fazer, então, uma única página com essa largura total. Ou se é fazer 2 páginas, né? Quando você faz 2 páginas, é mais fácil na hora de você gerar os arquivos para subir lá na plataforma do PNLD. Porque daí você já gera essas páginas separadas, né? Quando você usa uma página só, aí você precisa fazer uma redução, né, desse arquivo, quase como cortá-lo aqui ao meio. Mas quando chegar lá na aula de gerar os arquivos para inscrição, a gente vai conversar sobre isso. Eu só queria mostrar que as capas estão prontas, né? Tá faltando aqui o ISBN. Então, vamos gerar o arquivo, o PDF para revisão. Primeiro do livro do estudante. Arquivo, né? Exportar. Tá? Que é o atalho Command E. Então, arquivo exportar. Você precisa de um local aí para colocar esse arquivo, né? Precisa estar no formato aqui Adobe PDF impressão. E escolher um nome, né? Eu vou colocar livro L.E. Miolo. E aí, ele não precisa ser uma impressão de alta qualidade, tá? Sei lá, se você tem uma impressora aí que vai imprimir super bem, daí pode ser que seja interessante gerar um arquivo de PDF de alta qualidade. Como os revisores têm trabalhado sobre PDF e não sobre prova impressa, basta aí uns 150 dpi, está suficiente. Eu já tenho aqui alguns, por isso que eu estou abrindo por aqui, porque eu já tenho alguns perfis cadastrados, né? Perfil de gráfica, perfil PNLD em baixa, eu já tenho, mas enfim, você escolheria aqui, eu vou escolher aqui 150 dpi. Essa opção aqui, 150 dpi com links, que fui eu que criei esse perfil, é porque na hora de gerar o PDF para revisão, ou principalmente na hora de gerar o PDF final, que vai subir na plataforma, que vai ser lido pelos avaliadores, a gente tem que incluir aqui nessa caixa, aqui tem que estar marcado hiperlinks. E mesmo assim, você não tem garantia de que todos os hiperlinks vão funcionar. Porque o que acontece? O avaliador, ele clica nesse arquivo, ou ele copia e cola isso num navegador. Acontece que o PDF, quando ele coloca o link em 2 linhas ou em 3 linhas, quando ele divide o link em linhas, e mesmo que você tenha pedido para não hifenizar, que é uma coisa que você tem que fazer, né? Quando você está diagramando, tudo que tem link não pode estar hifenizado, tá? Porque senão ele vai colocar um hífen, ele vai colocar o link em 2 linhas e vai botar um hífen ali no meio, alterando o link. O link não vai funcionar. Mas mesmo que você não hifenize, quando você está lá no PDF e você copia esse link que está em 2, 3 linhas e cola no navegador, o PDF automaticamente manda um link, manda uma informação de que tem que tirar um hífen. Então, se o hífen era do link, ele retira. E isso tem criado muito embaraço para a gente, porque tem vindo listas na resposta da avaliação, listas dizendo esse link não abre, esse link não funciona, e os links estão perfeitos. Só que o avaliador, em vez de estar clicando lá com a mãozinha que aparece do mouse para abrir no navegador, ele está copiando e colando no navegador e dizendo que o link não funciona. E pior, gente, se você tem uma determinada quantidade de erros, você reprova. E esses erros podem ser links, tá? Uma obra nossa de educação física foi reprovada por link. Não tinha mais nada, nenhum outro erro, apenas links. E caiu fora, apresentamos recurso e não teve jeito. Então, muito cuidado com os hiperlinks. Aqui, nós vamos ter, eu não falei disso na diagramação, porque nós não vamos ter problema nenhum com link desse tipo. Pode ter de outro tipo de problema. Porque eu usei os links já encurtados
né? Eles, não sei se vocês perceberam, mas os links estão todos encurtados nesse material. Quando chegar no HTML, lá na aula de HTML, a gente vai falar sobre link encurtado. Eu tenho um encurtador aqui. Eu comprei um domínio, paguei por ele e uso um encurtador, um serviço de encurtador para esse domínio, tá? Eu não uso esses bit.lys, essas coisas. Então eu já coloquei todos os links no impresso também como encurtados, e eu tenho cada vez mais tomado essa decisão de encurtar os links ainda na etapa de original e de trabalhar com os links no livro impresso já encurtados, porque o edital não fala nada sobre o uso de link encurtado no impresso, não tem nenhuma informação. A única informação sobre link encurtado é que é obrigatório no livro digital. Então, com esse tanto de problema de hiperlink que eu tive, eu fiquei muito arisca com hiperlink. Então, eu criei aqui um perfil para gerar o arquivo da plataforma já com os links, para eu não esquecer, né? Então, sempre tem que ter aqui marcado, e eu estou tomando o cuidado de usar os links já encurtados, tá? Do encurtador de links que eu tenho. Então, aqui eu vou pedir tudo, né? Importante marcar, ou se você quer uma faixa, marcar aqui. E aqui, na hora da exportação, a gente tem duas opções. A gente pode imprimir, gerar o PDF página a página, ou a gente pode gerar o PDF com página dupla. Quando você tem determinados livros que tem muita infografia, e essas infografias são de página dupla, pode ser que o revisor peça para você gerar o arquivo com páginas espelhadas. Mesmo que você gere o arquivo com páginas únicas, o revisor tem possibilidade de mostrar na tela dele as páginas duplas. Basta ele usar lá o recurso do PDF, mas às vezes a pessoa não é muito boa, né, em uso do programa e pede para você já gerar o PDF com as páginas espelhadas. Se for o caso, a opção é aqui. Eu vou gerar com páginas únicas, tá? Eu não vou colocar marca de sangria. A sangria é esse espaço, deixa eu voltar aqui, é esse espaço que está aqui fora. A sangria é importante na impressão porque você não tem certeza que a máquina vai cortar, que você vai imprimir até aqui, a máquina vai cortar, a máquina da gráfica vai cortar em cima. Existem variações de até 3, 4, 5 milímetros. Eu uso a sangria de 5 milímetros, mas o mínimo são 3 milímetros. Por quê? Eu não sei se aconteceu aqui, deixa eu cancelar aqui para ver se aconteceu algum caso. Eu não sei se aconteceu algum caso de o material ser sangrado. Acho que não, acho que aqui não aconteceu, não. Tem esse daqui, né? Se eu colocasse esse... Se eu colocasse esse retângulo assim, ó, certinho no tamanho da página, a impressora ia imprimir na folha de papel só até aqui, tá? Se a máquina, na hora de cortar lá na gráfica, cortasse 1 milímetro para cá, para a direita, já apareceria a folha em branco aqui, uma linha em branco, né? Não ficaria sangrado, ou seja, sangrado é quando o elemento gráfico chega até a borda da página, não seria sangrado, porque ficaria uma borda aqui em branco. Para isso não acontecer, a gente faz o elemento gráfico ficar também presente na sangria. Então ele foi de ponta a ponta da sangria. Porque se a máquina cortar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, 2 para cá, 3 para cá, ainda assim eu garanto que a borda da página vai estar com a cor verde. Esse elemento gráfico vai estar presente até a borda da página, mesmo com as diferenças de corte, tá? Então, pode ser que na hora de exportar, vale a pena você exportar. Deixa eu pegar aqui de novo. Vale a pena que na hora de escolher, você colocar, né, usar as configurações de sangria do documento para gerar esse PDF. Se tem alguma coisa, se é um material que está cheio de elemento que sangra, pode ser importante, porque se você mandar sem, o revisor vai provavelmente notificar você de perguntar, olha, esse elemento está na sangria, ele está vazando para a sangria, ele está chegando, e então pode ser interessante, se o material tem esse tipo de elemento, que você coloque a sangria já aqui no PDF, tá? Então, tudo, páginas, hiperlink... peraí, deixa eu escolher aqui de novo. Tudo, página, hiperlinks, pronto, vou exportar.
Ele leva um tempinho, enquanto isso eu vou fazer a mesma coisa para o manual do professor. Exportar e vou fazer a mesma escolha, tá? O livro do estudante já foi. Deixe-me confirmar. O livro do estudante está aqui. O livro do professor está aqui. Vamos abrir. Livro do estudante. Olha, tem um errinho aqui, ó. Já bati o olho. O número da página está aparecendo nas iniciais, tá? Eu deixo o número da página aparecer só depois do sumário. Não sei se é uma regra, não sei bem, mas de todo jeito no frontispício é pavoroso, né? Então já é uma coisa para marcar aqui de revisão. Deixa eu marcar aqui. Retirar número de página das iniciais. Pronto. O resto parece correto, né? Depois eu vou dar uma olhadinha, o que eu achar, eu marco, mas acho que está correto. O livro do manual do professor. Aí tem aquela coisa, né, de bater a ficha catalográfica, olhar o número de ISBN, é super importante. Aí o livro do estudante ainda não está reproduzido, ok. Deixa eu ver se aqui tem o erro das páginas iniciais. Esse não, esse eu tirei, ó. As páginas iniciais já estão sem o número de página. Ok. Então, gerei o PDF, esse PDF vai para revisão. Na aula de revisão, a gente vai conversar sobre o que se faz com este arquivo. Mas ainda falta uma coisa que é o backup, né? Então, como eu disse, eu não tenho rede aqui na minha casa e eu preciso fazer o backup, mas o backup também é importante para a gente reunir tudo que está de link aqui no arquivo, tá? Porque aqui agora eu tenho esse arquivo livro LE e esse arquivo livro MP numa pasta, e eu tenho uma outra pasta com as figuras, tá? Hoje o que eu tenho é isso. Se eu fizesse o link aqui, o vínculo, né, do livro do estudante, eu também teria esse vínculo do livro do estudante com o arquivo livro LE. Quando você pede para o InDesign fazer um pacote, ele reúne tudo e reúne inclusive as fontes. Se eu mandar esse arquivo aqui para uma pessoa e ela abrir no computador dela, se as fontes usadas nesse arquivo não estiverem instaladas no computador dela, vai aparecer tudo aqui rosinha, que é aquele rosinha de erro de fonte, tá? Se eu não mandar as figuras, os links todos, ela não vai poder abrir esses links lá. Eles não vão estar lá. Porque esse arquivo aqui, ele está só com uma galeria aqui de vínculos, né? E ele usa fontes que são fontes que estão instaladas no computador. Quando você pede para o InDesign fazer um pacote, ele junta as fontes, todos os links e este arquivo aqui. Então, o pacote, além de ser um backup, ele também reúne todos os elementos numa única pasta. Quando você vai fazer transitar essa pasta por outras pessoas, você precisa mandar o pacote do InDesign, tá? E a gente também vai incluir um outro arquivo, que é um arquivo que abre, um arquivo deste, que é como se fosse um espelho do INDD, que ele abre em qualquer versão, porque também tem isso, né? Eu estou assinando o pacote da Adobe, estou usando o mais atualizado. Mas durante um bom tempo eu usei um Adobe que era antigo. Eu não paguei pela atualização. Fiquei com ele antigo, até que ele parou de funcionar. E aí, quando as pessoas me mandavam arquivos INDD de uma versão mais recente, mais atualizada, ele não abria no programa anterior.
Então elas precisavam me mandar esse arquivo espelho, se não me engano é INDL, alguma coisa assim, mas vai aparecer aqui pra gente. Como é que gera o arquivo de pacote que eu estou usando como backup, né? Então eu clico aqui em arquivo e aí escolho pacote, tá? Tem essa tecla de atalho aqui, mas eu não costumo usar nem decorar esse atalho, né? Arquivo, pacote. E aí aqui ele faz um resumo, tem uma coisa muito interessante. Se eu estivesse usando alguma imagem em RGB, apareceria aqui o número de imagens em RGB e aparecia um aviso aqui de cuidado, de atenção, tá? Isso é bem legal, porque às vezes a gente, no tratamento da imagem, comete algum erro, e aí aparece aqui. O que eu não sei fazer é pedir para o InDesign me apontar qual é a figura que tem o que está em RGB. Aí eu tenho que ficar verificando uma por uma, eu não sei fazer isso. Eu só consigo identificar aqui a quantidade, né? E ficar abrindo até encontrar essa figura. Aí, enfim, ele lista as fontes que estão sendo usadas, enfim, tem todo um conjunto aqui de informações. Aí eu clico em pacote, ele vai me pedir um lugar para salvar esse pacote. E ele sempre acrescenta na frente aqui a terminologia pasta, né? Ou em inglês folder, dependendo da língua do seu computador. Aí tá vendo, ele pede, ó, eu tô pedindo para copiar as fontes, gráficos vinculados, atualizar os vínculos gráficos no pacote, e eu tô pedindo aqui, ó, para incluir IDML, que é esse arquivo que eu falei, que ele abre, ele é como se fosse um espelho do INDD, e ele abre em qualquer versão do InDesign. Então, se alguém tem um InDesign mais antigo, você inclui IDML para que essa pessoa possa abrir, né? Algumas pessoas também incluem o PDF, eu não estou incluindo, tá? Mas eu poderia incluir e usar esse PDF para ser o PDF da revisão, né? Vou pedir para gerar o pacote e vou tentar fazer a mesma coisa aqui no livro do estudante. Pacote, mesma configuração. Demorando, né? Parece que o LE está muito mais carregado, né? Então, vou fechar aqui. Tá? Vamos olhar para os pacotes. Então, aqui está a pasta do livro MP. Então, tem o IDML, tem o INDD, que é aquele arquivo que a gente estava usando. Tem os links que foram usados, que fazem parte aqui, que estão linkados no INDD. E tem todas as fontes. Então, se alguém precisar instalar as fontes, é só clicar 2 vezes aqui em cima e instalar, né? Aqui no LE também a gente tem as fontes, os links e o IDML e o INDD. O que eu vou fazer agora, que é a última coisa desse vídeo, tá? Eu vou abrir aqui de novo o IMP e eu vou linkar os livros do estudante lá dentro daquelas páginas do MP, tá? Porque agora eu já tenho uma pasta que é a pasta de backup, onde eu vou sempre fazer as mudanças, que vai concentrar tudo que eu vou modificar nesse arquivo. Eu vou parar de usar aquele arquivo lá inicial de diagramação e vou passar a usar sempre essa pasta de backup. Então agora eu posso fazer o link do LE aqui dentro do MP. E o que eu quero linkar, né? Eu poderia, gente, fazer o link do livro do estudante aqui nas iniciais. Eu acho estranho, tá? Por isso que eu deixo aqui os elementos todos do livro, mas diagramados com o tamanho do livro, o manual do professor, mas eu poderia. Mas nesse caso eu vou linkar, eu quero que apareçam aqui os livros do estudante, né? As páginas do livro do estudante. Da página 6 até a página 16, tá? E tem uma outra coisa que eu quero que aconteça, que é importante aqui, eu vou usar a camada reprodução LE. Então eu vou inserir
o livro do estudante aqui no manual do professor com essa camada ativada. Por quê? Porque essas respostas do professor, elas estão numa camada acima do livro do estudante. Se eu não cuidar disso, se eu inserir tudo na mesma camada, quando eu inserir o livro do estudante aqui, ela vai tampar as respostas. Se ninguém perguntar pelas respostas, isso vai em frente sem as respostas. Então, se o editor não notar, se o revisor não notar, vai ser um problema, porque as respostas vão ficar encobertas pela reprodução do livro do estudante, tá? Então, marquei aqui a camada que vai ser só a camada para reprodução do livro do estudante. Uso o mesmo comando de inserir, Command D ou Ctrl D. Né? Encontro lá o pacote do livro do estudante. Né? E eu preciso marcar essa opção aqui, ó, mostrar opções de importação. Se eu não marcar essa opção, ele só vai me mandar a página 1 do livro, tá? Então eu preciso que o importador mostre as opções que eu tenho para importação. Aí aqui nas opções é que eu vou escolher o número de página. Então eu posso inserir só a página que está visualizada, que é a 1. Posso inserir tudo, então todas as páginas 16, ou posso inserir uma faixa, um intervalo. Eu quero das 6 até a 16. Eu também posso escolher aqui, ó, se eu quero a caixa delimitadora de página, de sangria ou do espaçador. No caso aqui, é sempre a de página, tá? Dou OK. E agora as páginas já estão aqui na ponta do meu mouse. Eu fiz essa página mestra já com um delimitador da página. Tá vendo que tem exatamente o tamanho que a página tem que entrar. Porque ela vai entrar reduzida, ela não entra no tamanho natural dela. Ela entra com uma redução. E já está prevista aqui qual que é essa redução. Então já está certinho aqui, ó, o tamanho que ela vai entrar. Ali eu errei, hein? O número... Eu errei o... Vejam que a página ficou um pouco deslocada, depois eu arrumo. Fazendo desse jeito tem pouca chance de errar, né? De você... de o texto aqui das orientações não corresponder à página. Mas ainda assim precisa checar, né? Se está tudo correspondendo. Um jeito de checar é se o número que está aparecendo aqui é o mesmo número que aparece aqui embaixo, tá? Nessas páginas aqui eu não fiz nenhum comentário. E ficaram em brancos. É estranho deixar tanto branco assim, mas eu não tinha mais o que dizer, eu deixei assim mesmo. Pronto. Agora sim eu inseri todas as páginas, eu vou voltar lá naquela aqui, que na hora de inserir deu uma pequena diferença, essa daqui, ó, tá um pouquinho deslocada. Pronto, agora tá certo. E a última coisa que eu vou fazer é olhar aqui as respostas, né? Porque as caixas de respostas não podem tampar ou serem tampadas pelo texto, né, da página. Então elas precisam entrar nas coisas que estão em branco, tá? Aqui, por exemplo, não tem jeito de entrar. Aliás, eu acho que essa pergunta é daqui de baixo, né? Deixa eu... Às vezes, esse é o problema de ter elementos de textos assim, fragmentados. Eu já tinha colocado aqui em cima, achava que... Ó, como você acha... agora eu já não sei, eu precisaria olhar lá no original para ver o que diz respeito aqui, ó. Vou chutar assim só porque depois eu posso arrumar. Mas é isso, a gente precisa ir olhando tudo onde tem respostas. Vocês vão logo começar a ficar com raiva dessas respostas no livro.
Eu adoro fazer essas respostas no livro, mas quando eu estou fazendo a diagramação, eu fico com muita raiva de ter feito tanta resposta, porque elas sempre dão problema, né? Ó, aqui eu não sei onde eu coloco isso. Vou colocar assim, tá? Precário, mas vou colocar assim. Porque às vezes não cabe mesmo mais na página. A página já está muito apertada. E você ainda tem resposta longa para colocar. Mas é isso. Então, aí, a última coisa, então, é acertar as respostas para elas entrarem próximo, né, da pergunta, mas entrarem nos espaços em branco da página. Se, por exemplo, não tem jeito, eu vou ter que usar outro, vou ter que subir isso daqui, colocar isso daqui lá em cima. Aí eu preciso ter alguma forma aqui de marcar qual que é a pergunta. Como eu não uso A, B, C, isso vai ser sempre um problema, né? Porque como é que você vai marcar esse bullet aqui, né? Uma coisa que você pode fazer é colocar aqui, resposta acima na página, e aí a resposta aparece aqui acima da página, tá? De todo jeito, isso vai te exigir algum cuidado, né? Então, ficamos por aqui.